A verdade é que você já tentou diversas formas, já tentou de vários jeitos fazer com que o teu marido te acompanhe a ir à igreja. Acontece que ele, além de não orar com você, não orar com os teus filhos, não ter uma comunhão de fato espiritual, essa intimidade espiritual, ele também não te acompanha. E toda vez que você convida, tem uma desculpa, ou é o jogo, são os amigos, ou seja lá o que for, ou fala na cara dura mesmo, eu não quero ir nessas coisas, isso não é pra mim, tudo mais. E aí você pode, minha amada, ter orado, você pode ter conversado com Deus, você pode ter feito várias coisas e parece que as coisas nunca se ajeitam. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre isso. Eu quero falar sobre o que fazer quando meu marido não quer ir à igreja comigo e parece que eu tô caminhando sozinha. Sozinha nessa fé, sozinha nessa caminhada com Deus. E a gente sabe que nós mulheres, nós queremos sim a nossa família unida nesse aspecto, né? Então vamos para esse assunto que eu vou te passar 3 passos que, se você colocar em prática, eu acredito que Deus vai tratar o teu coração e vai agir na tua vida. Bora lá? Minha amada, meu nome é Sabrina Alves. Se você por acaso não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou criadora da comunidade Mulher Restaurada e meu propósito aqui nesse canal é trazer de fato conteúdo para você sobre questões emocionais, relacionamento, enfim, cuidado de Deus com a nossa vida de forma integral, corpo, alma e espírito. Se você ainda não é inscrita nesse canal, muita gente vê os vídeos e não é inscrita. Aproveita e já se inscreve para você não perder nenhum assunto. Os 3 passos que eu quero passar para você, na verdade, são passos extremamente importantes. Por quê? Porque são passos poderosos. Sem isso aqui, você não consegue, de fato, entender o tempo de Deus para você. Você não consegue entender por que muitas vezes as coisas acontecem da forma que acontecem. E o primeiro passo, que é importante você compreender, é: você precisa parar de insistir do jeito errado. Sabrina, como assim do jeito errado? Ó, presta atenção aqui, ó. Eu até coloquei aqui no computador, tá? Gente, hoje tá chovendo demais, vai ter barulho de criança, entendeu? Vai ter um monte de coisa aqui, mas tudo isso para trazer conteúdo para você da mesma maneira, tá bom? Cada vez mais eu vou ter um microfonezinho, vai ter mais coisas aqui para deixar tudo muito melhor pra ti, mas enquanto a gente não tem, a gente faz o melhor que a gente consegue do jeito que a gente pode, não é mesmo? Então, ó, presta atenção aí na tela para você já ir anotando as coisas. Nesse primeiro passo, parar de insistir do jeito errado. Talvez você já tenha tentado de tudo. Por exemplo, já tenha tentado pedir, argumentar, pressionar ele ou até chorar. Você já tenha feito de tudo. Só que acontece que quanto mais você insiste, mais complicado vai ser. Por quê? Porque muitas vezes, quanto mais nós falamos pra ele, você precisa ir, você precisa não sei o quê, porque você tem que isso, você tem que aquilo. Minha amada, você precisa deixar de ser chata. Eu sei que é algo bom, mas imagina uma pessoa todos os dias, o tempo inteiro, ficar no teu pé falando o que você tem e o que você não tem que fazer, o tempo todo, não te dá o fôlego sequer, não te dá um respiro, não, sabe? Você tem que agir dessa forma, você tem que agir daquela forma. Isso ninguém aguenta, ninguém aguenta. Você não precisa dizer, você precisa agir. Você precisa ser uma mulher que age de acordo com aquilo que você está dizendo. Se o local onde você vai, você percebe a presença de Deus, seja você a presença de Deus dentro da tua casa. Se o lugar onde você vai, você percebe que você é amada e que Deus te ama lá, então mostre para o teu marido que ele é amado e que Deus ama ele através da tua vida. Haja dessa maneira. Muitas vezes nós insistimos do jeito errado. Por quê? Porque ninguém aguenta alguém chato no pé o tempo inteiro, sabe? E olha só o texto bíblico, Provérbios 21:9, né? Diz o seguinte: é melhor morar num canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Não seja essa mulher briguenta. Não seja essa chatice o tempo inteiro. Você precisa transparecer com a tua vida aquilo que você quer. Quanto mais você insiste e menos você demonstra, você vai distanciar o teu marido ao invés de aproximar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Muito falar não vai adiantar. Você tem que
agir muito mais. Então, menos esse muito tagarelar, ficar falando que você tem, mas muito mais ser esse tipo de mulher. Ser essa mulher que edifica o lar, entende? Ser essa mulher que teme ao Senhor. Ser essa mulher que ama o marido, mesmo ele não retribuindo da forma como você gostaria. Ser alguém assim vai fazer com que você conquiste o coração do teu marido muito mais do que simplesmente ser aquela mulher do coque, né? Aquela certa coque que fica sendo ríspida o tempo inteiro, cobrando o tempo inteiro, legalista o tempo inteiro. É tudo pela lei, pela justiça. A gente precisa aprender com Jesus quando se trata do amor que ele tem, né? Do amor que ele tem pelas pessoas. Então, pensa comigo, se ao invés de você o tempo inteiro falar que ele tem que fazer alguma coisa, tem que ir junto com você e tudo mais, você começar a agir. Tem até barulho de carro, tá, gente? Então, dá um desconto. Você começar a agir, você começar a, de fato, transformar o ambiente da tua casa. Tudo isso vai ser fantástico e grande transformação vai começar a acontecer ali dentro. Segundo passo, o terceiro é o mais importante. Se a gente não entende o terceiro, a gente não consegue fazer mais nada, tá? O segundo passo é seja o exemplo e ore especificamente por cada detalhe. A gente precisa ser muito intencional. Ao invés de tentar mudar o teu marido, você precisa fazer com que a atmosfera da tua casa seja diferente. Ao invés de tentar mudar o teu marido pela força do teu braço, pelo muito fazer, seja você influência e não imposição. Porque se você for ali influência e não imposição, a tua casa vai se transformar em um lar. Um lar onde depois do trabalho, teu marido tem saudade de voltar, de estar em casa. E não simplesmente arruma qualquer outra coisa para fazer porque não suporta a mulher que tem do lado. Sabrina, mas ele também não faz o que ele tem que fazer, ele não cumpre o papel dele. Eu sei, minha amada, eu sei. Só que a pessoa mais madura, a pessoa que teme ao Senhor, começa a transformação, começa a mudança, é inspiração naquele ambiente. Jesus, ele não se deixava medir pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelo ambiente que ele estava. Ele simplesmente agia e causava transformação independente de onde ele estava. Por quê? Porque ele não era um reflexo do ambiente em que ele se encontrava. Ele sabia quem ele era e em quem ele estava, e por isso ele agia da forma como agia. E isso também precisa acontecer com a gente. A gente precisa saber quem a gente é em Deus e agir com os nossos filhos, com o nosso marido, a partir disso. E não o contrário. Senão o tiro sai pela culatra. Por isso, seja influência e não imposição. Por isso, age de forma intencional e sábia, principalmente. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, para que, se algum deles não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras. Olha só, sem palavras, pelo procedimento de sua esposa. Você entendeu isso? Sem palavras. Ou seja, o seu testemunho, a forma como você vai agir, vai vencer qualquer tipo de insistência. Você agir de forma prática ali, ser alguém de Deus, ser a luz que vai iluminar todo aquele ambiente, que vai mudar o clima de todo aquele meio, vai ser muito mais assertivo do que simplesmente ficar cobrando, do que simplesmente achar que o teu marido tem que ir porque tem que ir, pronto. Se ele se irritar quando você fala de igreja, pare de falar e comece a orar por ele em secreto. Se ele não quer orar, ore por ele quando ele estiver dormindo. Se ele critica a tua fé, mostre com o teu amor e paciência que a tua fé te torna uma esposa ainda melhor, mais calma, mais tranquila, mais amorosa. Peça a Deus para colocar homens de Deus no caminho dele, amigos que vão influenciá-lo. Minhas amadas, muitas influências são feitas pelas pessoas que estão à nossa volta. Se você está tendo amizades
ruins, mulheres que têm casamentos completamente deturpados, completamente disfuncionais, assim, ó, fadados ao fracasso. O teu casamento tende a ir por esse caminho também. Por quê? Porque ao conversas de meio de corredor e tudo mais, vai fazer com que isso te influencie. Imagina, uma chega lá e fala: nossa, meu marido agiu dessa forma ontem comigo, chegou, simplesmente foi deitar, mal falou comigo direito e tal, reclamando, enfim, porque talvez ele estava cansado e ela também não estava bem e tudo mais. Você nem tinha se ligado disso. Você entendia, de repente, que uma ou outra vez isso acontecia com teu marido porque ele estava cansado. E você sabia disso no teu coração. Mas no momento em que ela falou, já acendeu uma luz de alerta. Nossa, mas o meu também fez isso e tal. É verdade. E você começa a pensar e maquinar, e de repente não é um pecado pensar sobre isso, mas são embaraços que vão surgindo no teu coração. E que ao invés de resolver isso com o teu marido, você acaba descontando tudo aquilo que está aqui na garganta, você acaba despejando na amizade. E essa amizade, por não ser uma amizade que tenha base bíblica, vai acabar te levando por outro caminho. Entende? Então isso é importante a gente compreender. Senão, a gente vai acabar sendo influenciado sem nem saber. E agora, terceiro passo, que é muito importante. Mas, antes disso, minha amada, o mais importante ainda, todos esses aspectos em relação ao casamento, você pode encontrar muito mais conteúdo como esse no aulão, que eu fiz especificamente sobre essa questão de casamento. Como ter um casamento forte, um marido presente. Ali eu te mostro passo a passo, para que você possa se aprofundar ainda mais, ser uma mulher que Deus tem pensado para você ser dentro do casamento. E como fazer teu casamento ser inabalável, ser forte de fato, a ponto de nenhuma circunstância dessa colocar ele à prova, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode entrar lá, assistir e ficar por dentro de todas essas questões que vão te ajudar muito, beleza? Terceiro e último passo, que para mim é o mais importante. Confie no tempo de Deus e não desista. Minha amada, não adianta você tentar ser exemplo, orar especificamente, não adianta você tentar parar de insistir o tempo inteiro, né, sempre do jeito errado e tudo mais, se você não confiar no tempo de Deus. Sabrina, como assim confiar no tempo de Deus? Você precisa saber que, por mais que você haja, a Deus pertence todas as coisas. Ele é o teu Senhor. Não é você quem vai ganhar o teu marido. Você vai se deixar ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar a vida do teu marido. A transformação não acontece no nosso tempo, mas no tempo dele. Há tempo para todo propósito embaixo dos céus. Você precisa lembrar disso. Você precisa pensar nisso. Porque muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E o problema nem é porque o nosso casamento tá ruim, porque as coisas não fluem, porque o nosso marido não nos acompanha. Muitas vezes é porque a gente tá tão fechada para esperar o tempo de Deus que a gente quer que as coisas aconteçam assim, para ontem. Você não pode esquecer que tudo aquilo que Deus criou existe e funciona por um processo. Se você vai ver uma flor desabrochar, é em um processo. Se você vai ver um anoitecer, um amanhecer, o pôr do sol, o nascer do sol, acontece por um processo. Se eu apertar o interruptor aqui dessa lâmpada, simplesmente ela se apaga. Aquilo que é criado por Deus acontece de forma instantânea. Aquilo que é criado por nós, aliás, acontece muitas vezes de forma instantânea, porque nós temos pressa. Mas aquilo que é criado por Deus acontece por meio de um processo de aprendizado, de uma forja que é importante para que haja fortalecimento. Você foi criada por Deus, teu marido foi criado por Deus, o casamento é um projeto, é algo magnífico, criado por Deus. A gente não pode querer que aperte o botão e simplesmente as coisas funcionem. Não fomos nós que criamos isso. Então você precisa se sujeitar e entregar a tua vida, o teu coração e o teu casamento, inclusive o teu marido, a Deus, para que ele de fato haja. Quando nós olhamos, por exemplo, os textos bíblicos, né, principalmente o que aconteceu com Paulo, a gente pode ver muita coisa. Por exemplo, ele perseguia os cristãos, ele odiava a fé, ele era uma das pessoas que mais era assim,
tinha aversão contra os cristãos. E o que aconteceu? Um dia ele teve um encontro com Jesus e tudo mudou. Tudo mudou. Você não pode achar que a mudança do teu marido vai ser obra tua, mas que você vai ser instrumento. Então acredite, mais interessada na conversão do teu marido e o cativar da vida dele para próximo de Jesus, mais interessado nisso está o próprio Deus. Então, se sujeite a isso. Se sujeite aos desejos de Deus e seja um instrumento. Ao invés de querer que o teu marido mude, ele te acompanhe e tudo mais, ore a Deus pedindo: Senhor, o que eu preciso fazer, quem eu preciso ser, para que tu me uses da melhor forma, para que eu seja uma discípula tua e transpareça quem tu és aqui dentro da minha casa, para minha família, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus amados, para as pessoas que eu amo. Como eu posso ser mais forjada, como eu posso ser mais moldada, como eu posso ser mais lapidada, para que tu hajas em mim e que eu seja apenas um canal aonde transborde tudo aquilo que tu quer agir, alcançar e também moldar as pessoas nas quais eu amo. Deus pode alcançar qualquer coração, inclusive o do teu marido. O teu papel é permanecer fiel e confiar na promessa dele. Então, minha amada, acredite nisso. E não esqueça, a coisa mais importante para o teu casamento, de fato, ser transformado, se inscrever aqui nesse canal, obviamente, porque aí você vai estar por dentro de todas as questões que precisam para que você melhore o teu casamento com o agir de Deus, logicamente, porque agora nós temos conteúdo aqui toda semana, tá bem? Eu espero que esse conteúdo todo aqui tenha te ajudado. Aproveita, já assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui recomendado para você se aprofunde ainda mais nesses assuntos, tá bem? Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!